Eu sei que esse vídeo tá saindo muito depois do que ele deveria sair, mas vem comigo que eu tenho muita coisa pra contar sobre esses livros. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Logo nos Livros e sejam bem-vindos também a mais um resumo de leituras aqui do canal. Devo dizer que eu já gravei esse vídeo antes, mas eu tive que jogar 2 horas de bruto fora, porque o áudio deu problema, ficou tudo então eu tô aqui tendo que regravar. Mas foi bom, sabe por quê? Porque na gravação anterior eu fiz esse vídeo no formato que vocês curtiram bastante, que é em ranking de nota. Então eu contei as minhas leituras na ordem dos livros 5 estrelas para as menores notas. Só que eu resolvi fazer diferente nessa regravação aqui. Eu resolvi fazer o inverso, eu vou falar os piores livros, depois eu vou pros melhores, sabe por quê? Porque aí o que eu tiver que falar mal eu já falo aqui agora, se vocês quiserem sair do vídeo vocês já saem, eu não fico prendendo vocês, vai ser uma maravilha pra todo mundo, porque eu tô aqui ó, me coçando pra gravar esse vídeo, pra poder falar mal de novo dessas leituras. Se tem uma coisa que eu adorei fazer, foi falar mal desses livros. E aí a gente vai de ordem crescente, que tirando na verdade essas pérolas, ou a gente poderia dizer bombas, eu li muita coisa boa durante esse período da pandemia. E sim, eu tô falando durante esse período da quarentena porque nós temos livro de março aqui. Eu li livros em março e estou gravando esse vídeo no final de agosto. Só pra vocês terem noção de como a vida tá louca. Mas o que importa é que eu juntei um bom número de leituras e eu vou comentar aqui tudo com vocês. Então pega a pipoca, pega o suquinho e vem comigo. Vem comigo e já deixa aí nos comentários o pior livro que você leu durante a quarentena. A sua quarentena com certeza foi pior porque você leu determinado livro, me diz aí. Eu vou começar com uma tremenda decepção, que é uma estrela desse vídeo, porque eu peguei um livro querendo me identificar. Eu falei, eu tô com saudade de me enxergar nas histórias, então o que eu peguei pra ler? Feios, do Scott Westerfeld. Esse livro é publicado pela Galera Record e traduzido pelo Rodrigo Chia. E esse livro foi uma decepção tão grande que eu dei 1 estrela. E vocês já sabem que eu dou 2 estrelas quando a premissa do livro é legal, mas algumas coisas realmente não funcionaram, a escrita do autor não foi boa. Aqui eu dei 1 estrela porque nem a premissa fez sentido. E eu tô aqui suplicando para que alguém que goste de Feios me explique aqui embaixo nos comentários as coisas que eu não entendi, porque eu vou comentar aqui essas coisas que eu não entendi. O porquê que eu achei que ele fez não faz sentido. Pra quem não sabe, essa é uma distopia adolescente, foi lançada há uns bons 15 anos atrás, talvez. Não, 15 anos talvez seja demais. É de 2000 e pouco. Eu descobri depois de terminar esse livro que ele era muito hypado no Booktube há uns anos atrás. Todo mundo adorava e eu tentei relevar porque, enfim, as pessoas eram adolescentes. E aí talvez isso aqui tenha sido bom, mas pra mim não foi. Como é uma sociedade distópica, a gente vai ter uma divisão de classes. E aqui, como o nome sugere, a sociedade vai ser dividida em pessoas feias e pessoas perfeitas. Só que a grande questão é que as pessoas são modificadas geneticamente para serem feias, e aí quando elas chegam aos 16 anos, elas passam por uma outra cirurgia para fazer elas se tornarem perfeitas. E aí bota tudo no lugar, fica tudo plastificado, botox em tudo, e aí as pessoas viram perfeitas. Não seria uma sociedade distópica se a gente não tivesse divisões de locais. Então enquanto as pessoas perfeitas moram na nova perfeição, os feios moram na Vila Feia. E eu tive que me controlar toda vez que eu lia Vila Feia. Era na mesma vibe de Vila Legal do Scooby-Doo, só que Vila Legal do Scooby-Doo combina com o Scooby-Doo, porque lá a gente tem um cachorro que fala que desvenda mistérios. Aqui eu estava lendo e esperando encontrar alguma coisa séria, e toda vez que vinha Vila Feia, eu sou uma feia e moro na Vila Feia, eu ria demais. Só isso já demonstra, sei lá, a falta de criatividade do autor de inventar um nome bonitinho e coeso que não precisasse ser escrachado dessa forma. Mas não, é Vila Feia pros feios e tá ótimo. Nós temos uma personagem aqui, garota de 16 anos. No início da história a gente descobre que ela perdeu o amigo pra essa cirurgia, no sentido de que ele passou por esse processo de aperfeiçoamento, foi morar na nova perfeição e deixou ela para trás, então ela invade essa festa nesse outro lugar que ela não pode ir, acaba saindo ali meio nas pressas porque foi descoberta e encontra uma outra garota que também é feia. E aí essa amizade vai crescendo, elas vão passar muito tempo juntas e vão contar os dias para essa cirurgia, até que a amiga fala que não, ela não quer fazer a cirurgia, e aí as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas. E aí eu peço desculpa caso você não queira saber nada dessa história, mas eu preciso adentrar um pouco no enredo para poder me explicar aqui. Tá, essa garota revela que não quer fazer essa cirurgia, ela conta que já teve outros amigos que não quiseram fazer essa cirurgia e fugiram pro meio do mato. Fugiram pro meio do mato para onde existe um local chamado Fumaça. E essas pessoas que vivem na fumaça são chamadas de quê? Esfumaçados. Muito bem, a criatividade só melhora ao longo das páginas.
E aí essa garota faz a doida e foge e coloca a nossa protagonista numa situação um pouco complicada. Porque o governo vai descobrir que essa garota fugiu, que as duas eram amigas e vai falar: olha, você vai ser a nossa espiã. Você vai atrás dessa garota, vai trazê-la de volta e vai colocar todos os esfumaçados aqui na nossa mão que a gente vai pegar essa gente. E aí essa garota vai atrás dela, vai viver várias aventuras no meio do mato. E quando ela chega na fumaça tem revelações, grandes revelações que pra mim não fizeram sentido algum. Porque o grande tchan desse livro é que nessa cirurgia não só se muda a aparência das pessoas, mas também a mente. E agora os perfeitos, eles ficam num estado de transe que eles começam a aceitar tudo. Então tá tudo de boas, o governo é maravilhoso, nós somos perfeitos, festa todo dia, e nós não ligamos mais pras coisas banais e complicadas da vida. Mas pera aí, então você quer me dizer que esse bando de cientista passou na faculdade, fez várias matérias de cálculo que foi difícil, experiência pessoal aqui, pra inventar uma forma de deixar as pessoas feias, porque elas não são feias na forma subjetiva da palavra não. Elas são literalmente disformes. Um olho é maior que o outro, um olho tá caído, o outro tá em pé, um braço muito grande, o outro um cotoquinho, enfim. Elas são modificadas geneticamente para serem feios. Então esses cientistas gastam a energia para modificar as pessoas para serem feias, para depois gastarem energia para modificar as pessoas para serem perfeitas. Por que não modificaram as pessoas para serem perfeitas logo do nascimento? E aí não vai ter a chance de alguém com 16 anos fugir e descobrir essa tramóia toda. E depois querer derrubar o governo. Porque com certeza uma criança de 16 anos tem capacidade de derrubar o governo. E é provavelmente isso que o Scott vai querer colocar aqui. Eu nem li o livro, mas já sei o enredo do final. Eu juro pra vocês que pra mim não faz sentido essa premissa. É só pra ter realmente uma brecha pra as pessoas começarem a se revoltar, porque na prática não faz sentido. O autor também tenta colocar algumas coisas de ficção científica, mas ele esquece que ficção científica tem ciência no nome. E não faz sentido. Ele inventa uma bactéria que come petróleo, mas por algum motivo as pessoas aqui vivem com plástico. Ele também coloca um skateboard que flutua através de magnetismo, mas a explicação que ele dá foi difícil de engolir. Eu acho que ele não entende como funciona magnetismo. Foram várias coisas difíceis nesse livro, mas chegou um momento que eu falei: peraí, ativou meu neurônio. Eu tô pensando. Tem uns questionamentos interessantes, além dessa coisa de ser feio e ser bonito e o que a gente vai dar valor na vida. Tem umas coisas sobre ecologia, sobre governos autoritários aqui. É por causa disso é uma estrela, tá? Eu não queria dar a meia estrela porque Juntos Somos uma Bomba ainda tá com essa coroa aí. Mas realmente não é pra mim, é infantil demais. A protagonista tem 16 anos, mas parece que você tá na cabeça de uma criança de 5 anos e é narrado em primeira pessoa, o que torna tudo muito pior. Enfim, não vou querer continuar essa série, não tenho interesse. Isso aqui era de troca do Scooby e vai pra troca também. Eu sei que o próximo vai ser polêmico, porque quando eu coloquei ele na tag dos 50% foi um alvoroço. Todo mundo ficou: meu Deus, essa perfeição 5 estrelas, e você se decepcionou com esse livro. Pois é, eu tô falando do Ano que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes, publicado pela editora Bestseller, traduzido pela Mariana Conerti. Esse é um livro de não ficção da Shonda. Ela escreveu séries como Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder e Scandal. Gosto muito de How to Get Away, diga-se de passagem, as outras eu nunca assisti. E inicialmente, o que eu entendi da proposta desse livro era que Shonda era uma pessoa muito fechada, ela dizia não pra tudo, até que a irmã dela deu um toque e falou: olha, você tá perdendo muita oportunidade, eu acho que você devia dizer sim mais vezes. E aí ela se propôs a dizer sim pras coisas que ela tem medo durante um ano. E pra mim esse livro seria focado muito nessa experiência e principalmente dando dicas pras pessoas se desafiarem mais e mostrar: olha, eu tô dizendo sim pra essas coisas, olha o que você pode estar perdendo. Diga sim, tem medo de certas coisas? Segue essas dicas. Vamos tentar aplicar isso aqui na sua vida? Mas não foi exatamente isso. A gente tem um livro de memórias, que é justamente essa parte que ela se desafiou a dizer sim. Mas o livro foge muito disso e acaba se tornando boa parte da vida da Shonda. E desculpa falar isso, Shonda, mas você é muito chata. Tá, tadinha, exagerei aqui, mas ela só conta as coisas nesse livro de uma forma bem chata. Eu queria encontrar a parte do casamento, que é mais no final da história, mas eu tava folheando aqui antes de gravar e eu não encontrei de jeito nenhum. Acho que passou alguém, arrancou isso aqui. Shonda veio aqui, arrancou essas páginas só pra eu não ler aqui pra vocês. Mas eu peguei dois grandes exemplos de como esse livro é narrado, só pra vocês terem noção do estilo de escrita dela. Não importa as coisas que são faladas, só pra vocês sentirem a forma como elas são contadas. Posso inventar coisas, e posso dizer não. Espere, posso fazer mais do que dizer não. Posso dizer qualquer coisa. Posso inventar coisas, e posso dizer qualquer coisa. Posso dizer qualquer coisa a qualquer um.
Agora um outro trecho, ó. Todos passamos nossa vida tentando seguir o mesmo caminho, viver sobre as mesmas regras. Sermos mais como todo mundo. Isso é errado. Não há lista de regras. Há uma regra. A regra é, não há regras. E assim, eu juro pra vocês que tem trechos bem mais escrachados do que esse, mas eu só peguei alguns trechos assim que eu fiz de forma corriqueira, mas o livro todo é assim. Essas frases pausadas pra dar mais efeito ao que ela quer passar. Mas o efeito dessas frases pra mim é de irritação, de raiva, porque não é possível que uma autora consagrada de várias séries de TV hiper famosas e que muita gente gosta, escreve um livro sobre a sua própria vida como se fosse uma criança. E isso torna o livro muito infantil e você acaba perdendo um pouco da seriedade que tem nessa história. Como eu falei, eu achava que o livro seria um pouco mais objetivo sobre a questão do dizer sim. Ele não é. Ele vai contar bastante sobre a história da Shonda. E esse foi um dos grandes fatores, além do estilo de escrita, para eu me afastar dessa história. Durante esse período aqui, ela conta diversas coisas sobre gravar Grey's Anatomy e vários atores estavam se despedindo da série e como era o set de gravação nas últimas cenas desses atores. E assim, eu não assisto Grey's Anatomy, eu não tava interessado. Eu queria saber por que ela tava dizendo sim. E aí o livro abre grande espaço para essas outras lacunas da vida dela que para algumas pessoas vai ser interessante e para outras não. Ela também vai abrir espaço para discussões como ser mulher negra e ser mãe dentro da indústria das séries de TV e etc. São pautas bem interessantes, mas eu não me relacionei com elas, então eu acabava me afastando. Talvez quem se relacione vai encontrar mais coisas positivas. Talvez esse livro tenha um efeito completamente diferente em mulheres do que teve pra mim. A parte do eu disse sim era realmente pouca coisa, em coisas que não se aplicam na realidade. Ela disse sim, por exemplo, pra dar uma entrevista no Jimmy Fallon. Ela disse sim, por exemplo, pra dar um discurso numa universidade famosa. Ela disse sim pra dar uma entrevista pra Oprah. Eu não vou aplicar isso na minha vida. Tomara que algum dia eu consiga aplicar na minha vida, mas no momento não. E aí eu peguei esse livro justamente porque tava no início da quarentena. Eu falei, vamos aproveitar esse momento que tá todo mundo em casa, a vida tá parada. Eu tava bem triste com planos que eu tinha feito e que não podiam dar continuidade. E eu falei, talvez esse esteja o momento de eu ver como me desafiar mais, né? A dizer sim pra coisas que eu tenha medo. E aí terminando a leitura, que me fez sentir completamente irritado, eu olhei em retrospecto e vi que eu já tinha feito isso. Eu dividi com vocês nos stories lá do Instagram, quando aconteceu a nossa formatura, eu fui chamado pra poder fazer um texto de agradecimento a um professor e falar durante a cerimônia de formatura. Vocês sabem que eu sou muito tímido, eu não conseguiria fazer isso em hipótese alguma. E por algum motivo eu falei, sim, eu vou fazer, eu vou escrever um texto, e aí já é algo completamente inusitado pra mim, porque às vezes quando eu escrevo coisas eu mantenho pra mim, não saio divulgando pros outros. Então eu escrevi um texto agradecendo um professor muito especial, tive a coragem de na cerimônia de formatura olhar pra todo mundo e falar o texto da forma que eu queria, ter piada no meio desse texto e fazer as pessoas rirem e entenderem a mensagem que eu queria passar. Então eu li esse livro e percebi que eu já tava dizendo sim pras coisas antes da Shonda Rhimes. E aí o livro perdeu mais ainda o seu efeito, porque se era pra ser uma leitura transformadora e eu me desafiar, ele não serviu então pra nada, porque eu já tava me desafiando antes. E de certa forma isso foi bom, porque eu percebi que eu já tava crescendo e já tava amadurecendo sem precisar desse livro. Eu gosto da ideia dele, sei que muita gente vai aproveitar. E pra mim, a grande coisa positiva desse livro é que tem duas transcrições de alguns discursos da Shonda. Na verdade tem algumas outras, mas duas em especial chamaram a atenção. Um discurso ela fez na universidade e o outro foi do TED Talk da Shonda. Não acho que valeu a pena a leitura do livro só por causa desses discursos, porque eles estão disponíveis no YouTube, então eu podia ter assistido de graça. Mas beleza, é um ponto positivo do livro. Encarei aqui. Esses discursos foram motivadores e um desses discursos ela fala algo muito importante que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo para vocês refletirem, que é que o Twitter não muda o mundo, o Twitter não representa a realidade. Querem que eu repita para dar mais ênfase? O Twitter não é a realidade, o Twitter não muda o mundo. Se quiser ficar bravo com alguém, fica bravo com a Shonda, eu só tô aqui passando a mensagem. Se por um acaso você quiser assistir esses discursos, dá uma procuradinha aí de Shonda Rhimes, discurso na universidade, discurso no TED Talk, e aí eu acho que talvez você não precise ler esse livro, a não ser que você queira saber um pouco mais da vida da Shonda. Não era o caso pra mim, e enfim, o Iago quer ler, talvez no futuro ele venha aqui falar que esse livro foi transformador pra ele. Viu? Nem tudo tá perdido nesse canal, você pode continuar aqui. Pode se inscrever de novo, pode tirar o dislike e dar like, tá? Vamos lá. Tá, talvez você volte com dislike. Vou falar sobre um livro que eu abandonei, vocês acompanharam aí a leitura em vlog, que não tava curtindo tanto, eu forcei até 80% e aconteceu alguma coisa ali que eu percebi que, putz,
eu vou abandonar isso agora porque não tá escrito otário na minha testa pra eu continuar fazendo essa leitura. E eu estou falando de Um Encontro de Sombras, da Vi E. Schwab, traduzido pela Ana Carolina Delmas. Essa é a continuação de Um Tom Mais Escuro de Magia. Eu abandonei e não quero ler o próximo volume, porque pra mim isso aqui foi perda de tempo total. O primeiro livro já tinha sido meia boca, mas eu falei o quê? Vou continuar, vou dar uma chance, pra quê? E ainda fiquei com raiva porque eu fiquei na fila pra pegar o autógrafo da Victoria Schwab, tá? Tive que comprar esse livro no lançamento na Bienal pra pegar esse autógrafo. E agora esse autógrafo só vai me trazer problema, porque pra me desfazer disso aqui, eu vou querer vender. Se você for Lucas e quiser comprar, entre em contato comigo pelas redes sociais, porque eu tô querendo vender os 2 volumes autografados, tá? Mas tá, qual é o problema desse livro aqui? Ele continua a aventura que teve no primeiro volume, que os personagens vão encontrar uma forma de se reencontrar de novo, vai ser tudo maravilhoso. E a grande premissa desse livro é que existe um torneio, que é falado o tempo todo nesse diabo de torneio. Vai ter um torneio, vamos juntar vários reinos, todo mundo vai se duelar pra ver quem é o melhor, e vai ser isso que vai acontecer. O torneio nunca chega. Vai criando essa expectativa, não acontece nada na história, e eu já tava pensando em abandonar porque eu falei, gente, esse torneio não vai chegar nunca. E não tá acontecendo nada nessa história, o torneio não vem, o que é, mas insisti. E aí, pra eu explicar o motivo que eu abandonei, eu de novo vou ter que dar spoiler dessa história. Então me perdoe se você não quiser saber, mas eu preciso para dar uma opinião coerente. No início desse livro, a gente vai ter o Kel, que é o personagem principal, sendo convencido pelo irmão dele a participar desse torneio, que ele não pode participar em circunstâncias normais, mas o irmão quer, ele tá na maracutaia, tem uma traminha ali que tá acontecendo, o irmão quer enfiar o Kel nesse torneio e vai falar assim, olha, ninguém vai saber que é você, sabe por quê? No torneio todo mundo usa máscara, lembra? Então, ninguém vai saber que é você, você pode participar, a gente inventa um nome, a gente te disfarça ali, você vai estar de máscara, ninguém vai saber, vamos junto nesse torneio. Kel aceita participar do torneio. E aí conversa vai, conversa vem, tem preparativo do torneio, é uma encheção de linguiça, chega aqui no finalzinho, o torneio chega. E aí a guerra pra todo lado, os outros vão duelar, vão batalhar, vão usar magia, blá blá blá. E aí a Victoria Schwab quis inserir nesse torneio a grande traminha que os personagens precisavam se resolver, porque, oh meu Deus, como não podíamos prever isso acontecendo? E o que ela coloca aqui? Uma certa tradição desses torneios de revelações de máscaras. Ou seja, todos os participantes vão despir as suas máscaras e todo mundo vai saber quem é que tá lutando contra quem. Vocês ouviram isso direito? É uma tradição de revelação das máscaras. E aí pra uma pessoa que adorou utilizar o significado das palavras nesse livro aqui, e aí se você não entendeu, assiste esse vlog aqui em cima que eu acho que você vai entender essa referência. Eu acho que a Victoria Schwab não sabe o que é tradição, porque se é uma tradição dos jogos, todo mundo sabe que isso acontece, porque acontece recorrentemente. Não, oh meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Quando essa coisinha eu falei, ah não, tá de sacanagem com a minha cara, né? E aí eu abandonei porque assim, a impressão que fica é que a Victoria Schwab não sabia que história ela queria dizer. Ela não sabia qual seria o grande probleminha do final do livro, botou isso e por algum motivo passou. Porque assim, tradição, é recorrente. Como eles não pensaram num plano pra isso lá no início? Aí eu abandonei, não tenho mais interesse nessa história. E a impressão que eu tenho da Victoria Schwab agora é que ela é uma pessoa que passa muita insegurança nas suas histórias. Ela não sabe ao certo o que ela quer contar. Eu já li a Melodia Feroz, o primeiro volume dessa trilogia e esse segundo aqui. E em todos eles é essa sensação de eu quero contar isso, mas eu não sei como, então eu vou coisando aqui, aí eu vou por esse lado e Nunca é uma história segura, nunca é algo que você fale, olha, é isso aqui que eu queria contar, eu tô abrindo a porta com o pé, porque é essa história que você vai ouvir eu contar. Nunca é isso. É sempre aquela coisa de cheia de dedo. Aí ela não escreve bem, ela não desenvolve as ideias dela, e eu não sei por que as pessoas insistem em valorizar isso. Porque, desculpa, você como autor, você precisa ter uma ideia muito clara do que você quer passar pros seus leitores. Escrever histórias usuais, com personagens usuais, ter uma ideia mirabolante que você não saiba desenvolver, isso pra mim não é ser um bom autor. E pra mim a Victoria Schwab não é uma boa autora, e eu encerrei com ela por aqui. O cachorro tá latindo porque ele também tá com raiva da Victoria Schwab, eu sei, ele me contou. Eu sei que fica aquela sensação de, ah não, mas o outro livro é melhor, ah não, mas continua que a trilogia termina bom. Mas gente, essa é uma situação muito desconfortável e eu espero que vocês respeitem a minha opinião e a minha decisão aqui nesse vídeo, tá? Eu não quero ler mais nada da Victoria Schwab, tem muitos livros de vários autores que eu amo por aí, eu não vou ficar dando palco pra alguém que acha que tá escrito otário aqui na minha cara, porque não tá. Victoria Schwab, eu não sou otário, eu entendi que você não sabia o que queria contar nessa história. É sempre uma situação muito desconfortável quando a gente fala que não quero continuar, eu não quero ler, e vem comentários do tipo, mas faz isso, mas faz aquilo. Então eu tô pedindo respeito aqui, na minha opinião, na minha decisão, na forma como eu quero levar o conteúdo aqui pro canal, tá? Victoria Schwab não entra mais aqui da minha parte.
Fica confortável aí, Schwab, tá bom? Eu vou ali embaixo pegar uma água e já volto, tá? Relaxa. A casa é sua, fica à vontade. Já volto, tá? Corre, pelo amor de Deus, corre! Infelizmente eu abandonei outro livro durante esse período, que foi A Sociedade Literária da Torta da Casca de Batata. Eu nunca sei o título desse livro, acho que é mais ou menos assim. Esse livro originou um filme da Netflix que eu curti bastante, eu assisti há um tempinho. Eu peguei o livro pra ler porque ele tava disponível no Kindle Unlimited e eu descobri que essa narrativa é feita inteiramente de cartas. Eu li até 10% e não tava fluindo tanto. Tava achando uma leitura muito complicada e eu já tinha assistido ao filme, então possivelmente essa leitura não ia me surpreender tanto. Então infelizmente eu abandonei. Esse eu abandonei com uma dorzinha no coração porque eu queria ter investido mais nessa leitura, mas realmente não fluiu. São cartas muito complicadas de ler, tem vários nomes de autores, de livros, de lugares o tempo todo. Talvez tenha sido o momento que eu peguei pra ler esse livro, não sei, não funcionou. Mas eu decidi abandonar porque, enfim, escolhas, eu escolhi abandonar. Passando por todos esses problemas, podemos falar agora das outras leituras maravilhosas. Vamos começar com 4 estrelas, olha só. Tirando esse daí, foi tudo muito bom. Vamos começar com Contos de Horror e Mistério do Arthur Conan Doyle, traduzido pela Maria Luísa Borges. Essa edição aqui é da Novo Século, vocês vão encontrar com outra capa porque esse aqui veio na escotilha, então é uma edição exclusiva. Mas eu e a escotilha tivemos os nossos probleminhas, se vocês estão bem lembrados. E aqui o nome é bem sugestivo. O livro é separado em 2 partes. Primeira parte, Contos de Horror. A segunda parte, Contos de Romance Policial, que obviamente não tem nada a ver com Sherlock Holmes. Eu gostei bastante dessa experiência de ler Arthur Conan Doyle antes do projeto do Investigando Sherlock, para ter um primeiro contato com o autor. A escrita é muito fluida, eu me surpreendi bastante com a forma do autor de contar a história. Aqui a gente tem contos bem legais, eles são bem variados entre si, tanto de terror quanto de romance policial. E aquela coisa, tem os contos que a gente gosta mais, os contos que a gente gosta menos. E eu queria destacar aqui o conto A Nova Catacumba. É o meu preferido desse livro. Eu dei um berro quando eu acabei de ler porque eu me surpreendi. Eu achei a vibe dele muito boa, a construção dele muito boa. Você vai pensando coisas e chega no final tem uma revelação que, enfim, eu berrei. E valeu muito a pena ter essa pequena introdução ao Sir Arthur Conan Doyle antes de efetivamente ler Sherlock Holmes. Que já puxa o gancho para o meu merchan aqui do Investigando Sherlock. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu terminei de ler os 2 primeiros volumes desse box da HarperCollins. A gente tá fazendo um projeto de leitura de Sherlock Holmes aqui no canal, lendo em ordem cronológica, falando sobre todas as histórias que a gente lê e também sobre as partes de ciência do livro. Então, se você não conferiu o projeto, dá uma conferida lá, porque tá bem legal. Quem tá participando tá gostando bastante. As minhas opiniões estão bastante completas naquele vídeo, então eu só vou passar, de forma geral, os livros que tem em cada box, tá? E a tradução. Aqui nesse volume 1, nós temos Um Estudo em Vermelho, que é traduzido pela Louise Ibanez. O Sinal dos Quatro é traduzido pela Branca de Vila Flor. E As Aventuras de Sherlock Holmes é traduzida pela Edna Jansen de Mello. Desse volume do box, o meu livro preferido foi As Aventuras de Sherlock Holmes. No segundo volume do box, nós temos 2 livros, que é Memórias de Sherlock Holmes e O Cão dos Baskerville. Memórias de Sherlock Holmes é traduzido pela Áurea Brito Wissenberg e O Cão dos Baskerville é traduzido pelo Arnaldo Viriato Medeiros. Desse livro aqui, eu não consigo me decidir qual é o meu preferido, porque um é um livro de contos, o outro é um livro de romance e eu gostei bastante dos 2. Acho que eles cumprem com a proposta. E no geral, eu preferi bem mais o segundo volume ao primeiro. Então dá uma conferida no projeto lá, porque ele tá bastante completo, tá? Tive 2 leituras 4,5 desse período, e são 2 leituras bem distantes entre si. A primeira dessas leituras é O Território Lovecraft, do Matt Ruff. É publicado pela Intrínseca e traduzido pela Thaís Paiva. Esse é um livro de terror que pega um pouco de inspiração das histórias do Lovecraft, mas insere nelas protagonistas negros, mais especificamente uma família. Esse é um livro de contos, pra quem não sabe, e muita gente não sabe desse detalhe, mas ele também pode ser lido como um romance, porque o que acontece? Nós vamos acompanhar uma família e cada conto vai ser de uma perspectiva de um familiar diferente. Basicamente, em alguns contos eles vão viver aventuras juntos, em outros contos eles vão viver aventuras separadas. E cada um vai ter aí um pequeno problema de terror e cósmico pra resolver. Eu gostei bastante dessa leitura e no momento que eu estou gravando esse vídeo já saiu os 2 primeiros episódios da série da HBO pelo Jordan Peele, que é o criador de Corra
Corra e também de Nós. Eu gosto bastante de Corra, não gosto tanto assim de Nós, mas eu tô bastante ansioso pra ver como ele vai adaptar esse livro, justamente por ser várias histórias diferentes que juntas formam uma história só. Acho que isso vai funcionar bastante pro formato de série. Mas o que mais me chamou a atenção na leitura desse livro foi como o autor consegue trabalhar com a parte engraçada do terror cósmico e escancarar pra gente que o terror de verdade que esses personagens passam é o racismo, porque aqui eles vivem nos Estados Unidos segregacionista dos anos 60. Então a gente vê um contraste desses personagens lidando muito bem com situações aparentemente aterrorizantes como monstros, casas mal-assombradas, bonecos tomados pelo demônio e ao mesmo tempo sendo assolados pelo terror da vida real, que é tendo abordagens policiais violentas, ter banheiros separados para negros e para brancos. Então eu achei esse livro legal porque ele quebra a expectativa do leitor, e aqui atrás tem uma frase que resume bastante isso: um vulto de branco é mais assustador se for um fantasma ou um membro da Ku Klux Klan. Então eu gostei bastante dessa brincadeira que o autor faz e estou ansioso para assistir a adaptação. Eu ainda não assisti, tô me remoendo aqui por dentro. E para as pessoas que me perguntaram, você não precisa ter lido nada do Lovecraft para ler esse livro aqui. Eu não li nada dele e entendi perfeitamente bem a história. Ele pega inspirações de elementos dos contos do Lovecraft, mas ele faz uma explicação aqui, ele tem toda uma contextualização, então não é nada jogado. Queria chamar a atenção nessa edição para esse corte pintado em azul, que já veio pintado direto da editora, ninguém pintou aqui em casa não, tá? E o outro livro 4 estrelas e meia foi meu queridinho Araruama 2, o livro das raízes. Esse é o segundo volume da série de Araruama, que começou com o livro das sementes. E olha, já faz um tempinho que eu terminei essa leitura, né? Estamos no final de agosto, eu terminei esse livro em abril. E eu ainda tenho bastante cenas marcadas na minha memória, porque esse foi um livro que me tocou muito. Eu chorei no final desse livro, e eu valorizo muito quando autores conseguem me fazer chorar, porque eu sou uma pessoa muito difícil de chorar com livro. Eu choro bastante com filme, mas com livro não. Então quando eu choro com livro, quando eu consigo me emocionar com as palavras que o autor tá colocando, eu valorizo isso e consigo enxergar como um acerto daquele autor e que ele realmente sabe escrever e sabe atingir determinado objetivo. Por isso esse foi um dos meus livros queridinhos. Aqui a gente vai continuar a aventura desses personagens que a gente conheceu no livro anterior. Eu acho que eu não posso revelar muita coisa, mas nos despedimos de alguns personagens também e isso machucou. Queria destacar aqui que a Apoema e o Obiru são os meus personagens preferidos e vai ser difícil algum outro personagem desse livro ocupar esse posto, porque eu gosto bastante deles, entendo muito a história deles, me envolvo demais com os pensamentos deles. Enfim, me chamou a atenção e foi muito bom ter feito essa leitura durante esse momento da quarentena. Agora, efetivamente, começando os livros 5 estrelas, temos Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Esse é um livro de não ficção, a editora seguinte disponibilizou de graça durante a pandemia, e aqui ele tem mini biografias de personalidades femininas que fizeram alguma diferença no Brasil. Honestamente, eu não sei porque esse livro foi publicado pela seguinte e não pela Companhia das Letras. O fato é que esse livro é bem legal, acho ele bastante interessante porque às vezes tem nomes de mulheres que a gente conhece, mas a gente não sabe o que ela fez pelo nosso país. E o contrário também, a gente sabe que alguma coisa foi feita, mas não sabe quem fez. Esse livro traz bastante nomes de mulheres que eu conhecia, mas eu não sabia efetivamente quem elas eram. Eu li não aqui no Kindle, mas sim pelo celular, porque aí as ilustrações estavam coloridas, né? Temos várias artistas mulheres que desenharam, fizeram a arte desse livro. Tá um trabalho bem legal. E enfim, valeu super a pena fazer essa leitura. E queria deixar aqui como uma indicação, não sei se seria uma indicação, mas de uma mulher extraordinária que não fez nada politicamente pelo Brasil, mas eu encaro ela como uma mulher importante dentro do contexto que ela viveu, que é a Iria Correia. Eu fiz o meu TCC da faculdade baseado na Iria Correia. Em parceria com o Museu Paranaense, a gente começou o estudo das obras dessa artista, que é considerada a primeira artista mulher do Paraná a viver efetivamente da sua arte. Ela nasceu no século XIX, era uma época um pouco difícil para artistas mulheres, porque elas não eram valorizadas. E enfim, se vocês quiserem conhecer mais um pouco da Iria, sugiro a pesquisa. Provavelmente vocês vão encontrar a minha monografia ou também os meus artigos, se eu já tiver concluído, porque eu preciso deixar de preguiça e terminar de escrever. Enfim, eu só queria deixar aqui o vídeo, a contribuição, porque esse não é um nome conhecido da arte brasileira e eu pude ter o privilégio de entrar em contato com ela por causa do meu trabalho. E eu queria dedicar um espacinho aqui do vídeo pra deixar esse nome gravado, quem sabe no futuro as pessoas assistam e essa artista possa ser mais conhecida. Como eu falei, ela não fez nenhuma
nenhuma grande mudança política igual as mulheres desse livro, mas eu acho que pelo contexto que ela viveu, ser uma artista e trabalhar com isso e viver da própria arte foi muito importante. Então eu queria dedicar de novo só um espacinho do vídeo pra deixar o nome dela marcado aqui. Se vocês se sentirem interessados novamente, podem procurar o nome dela e lerem textos sobre, tá? Vou ficar bem feliz se vocês fizerem isso. Aqui no Kindle mesmo, eu li um e-book que na verdade é um texto, também disponibilizado pela Companhia das Letras durante a pandemia, de forma gratuita, tá? Se eu não me engano, ainda está de forma gratuita e você deve ler esse texto. Vai estar no box de descrição junto com todos os outros livros, mas essa é a sua obrigação. Você tem que sair desse vídeo e ler esse texto. E eu estou falando de O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. Ele é um pensador indígena que está ganhando bastante espaço no mercado literário ultimamente. Ele tem um outro livro que eu tenho muito interesse de ler, vou deixar a capinha aqui porque eu esqueci o nome, confesso. Mas esse livro aqui vai falar justamente sobre a pandemia. Era pra esse vídeo ter saído antes, né? Logo no início da pandemia. Só que ele saiu agora, mas eu acho que vale a reflexão mesmo assim, apesar das coisas já estarem voltando ao normal, né? E aqui nesse texto fala bastante sobre isso, sobre o que é voltar ao normal e se a gente deve ou não fazer isso. E eu escrevi no Scooby um pequeno comentário que eu acho que diz bastante o que eu quero falar aqui no vídeo também. E me parafraseando, eu disse o seguinte: leitura rápida e necessária para esses tempos. Antes de ler, te pergunto: você quer que as coisas voltem ao normal? Agora leia e se responda. E esse texto traz bastante da cultura indígena no sentido de o que eles encaram como a normalidade e qual a diferença da cultura deles para nossa cultura, de consumismo, de desmatamento, de apropriação. Eu acho que vale a reflexão e já tô super interessado no outro livro desse moço. E na quarentena eu li uma ficção científica que me deixou muito feliz. Por vários motivos, mas eu vou falar logo qual foi. É As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov, traduzindo pela Aline Storto Pereira. A Aleph tá republicando esses livros do Asimov com uma capa mais retrô, vamos dizer assim. Tá bem bonitinho e eles disponibilizaram também esse primeiro volume de graça. Peguei e li. E aqui foi o meu primeiro contato com o Asimov e esse foi um dos motivos de eu ter ficado tão feliz nessa leitura, porque eu tinha aquele certo preconceito de, meu Deus, Asimov, hein? Classicão da ficção científica, não vou entender nada. E não foi isso que eu encontrei aqui. A gente sabe que ele tem um universo integrado com o Eu, Robô, que vem com aquelas coisas da lei da robótica. Aqui pega bastante essa premissa, mas a gente vai ter uma história de romance policial. A ficção científica fica justamente na ambientação dessa história, porque aqui a gente tem um mundo dividido entre pessoas que não aceitam muito androides, e aí a gente vai ter esse policial que vai fazer parceria com o androide pra desvendar um crime, e a gente vai ver as ramificações nessa sociedade. Me deixou muito feliz essa leitura justamente por eu ter descoberto um novo autor, encarado ele de uma outra forma, porque eu tinha muito medo, muito receio, e a leitura é super fluida, super fácil. A gente não tem aqui uma ficção científica super complicada de entender, não tem muita complexidade no que ele explica, é tudo muito fácil, e eu recomendo As Cavernas de Aço principalmente para quem quer entrar no mundo da ficção científica, mas ainda não tá muito familiarizado. Aqui a gente tem uma história muito fácil, que transita entre gêneros, porque o enredo dele é de romance policial. As coisas se tornam muito mais fáceis nesse livro aqui, se você for pegar uma outra ficção científica que se baseia num mundo um pouco mais complexo. Mas eu gostei demais de desvendar esse crime com esses personagens, e estou querendo continuar essa trilogia sim. Eu acho que é uma trilogia, eu já tô com o segundo volume aqui no Kindle, e o terceiro acabou de sair, se eu não me engano. E tem outra coisa positiva desse livro, é que ele traz bastante questionamento sobre o que é ser humano. E eu acho que a grande questão da ficção científica é botar um mundo um pouco diferente do nosso, mas a base da história é justamente mostrar o que faz de nós seres humanos, o que faz de nós seres pensantes, qual a nossa forma de enxergar o mundo. A ficção científica tem esse poder, né, de transportar a gente para uma outra realidade, mas ao mesmo tempo encarar a gente com o nosso interior. Eu acho que esse livro faz bastante isso de uma forma muito simples e muito acertada. Ele não fica naquela coisa lenga-lenga do tipo, ah, quero ser palestrinha, quero te trazer filosofias. É uma coisa cirúrgica, sabe? E bem pontual, que quando você vê, você parou o capítulo e você tá encarando o teto pensando. Porque foi isso que eu fiz. Uma história fácil, legal, um crime pra ser desvendado, com um androide, era tudo que eu queria. E foi tudo que eu encontrei aqui. Nessa quarentena, eu também li Branco Letal, do Robert Galbraith. Esse aqui é o quarto volume da série do Cormoran Strike, que é traduzido pela Rita Vinagre. A gente teve uma mudança de capa aqui, mais rouco. Eu tô querendo a republicação dos outros volumes com essa capa aqui, tá? Aguardo ansiosamente. Vocês viram num vlog de leitura os meus pensamentos sobre esse livro aqui. Foi muito bom reencontrar esses personagens. Esse livro é um pouquinho diferente, primeiro, por causa do tamanho, ele é enorme. Mas esse aqui é um pouco
pouco diferente porque o início dele é tudo baseado na relação do Cormoran com a Robin e o que eles estão fazendo da vida dele. E vai chegando no meio da história e o crime vai começar a ser inserido, o crime que os dois precisam resolver. Eu esqueci de falar que essa é uma história de detetive, mas eu acho que tá bem claro pela capa. Então esse livro me surpreendeu por perceber que o que move essa história não são só os crimes e o desenvolvimento deles, e sim, eles são maravilhosos, mas a relação desses dois personagens e a nossa vontade de enxergar eles, enxergar a caminhada deles e ver eles bem é muito maior. Então foi bom por perceber que eu sou muito apegado ao Cormoran e a Robin, quero muito saber como vai continuar a história deles, e o próximo volume vai sair, eu acho que em 20 dias da gravação desse vídeo. No Brasil deve sair ano que vem só, mas aguardo ansiosamente, porque eu quero muito continuar essa série. Não falei especificamente desse livro, né? Vamos lá. Aqui a gente vai ter um crime muito bom, porque vai relacionar na época das Olimpíadas de 2012 de Londres. E a gente tem aquela coisa da síndrome do vira-lata, de achar que aqui no Brasil houveram protestos, de não cabe a Olimpíada agora, temos mais problemas pra resolver. Mas no resto do mundo tá tudo às mil maravilhas, pode ter Olimpíadas sim. E aqui a gente vê um certo conflito de interesses por causa dessas Olimpíadas de 2012, tá? Tem grupos políticos que não querem que seja em Londres, porque tem outros problemas, tem crise na saúde, tem crise não sei o que, tem a população pobre. Então esse livro traz bastante questionamentos políticos em torno de uma história de um crime envolvendo uma família rica e influente. O Branco Letal faz todo sentido nessa história, traz uma analogia dentro da analogia, isso é muito interessante. E enfim, como eu já falei, estou muito ansioso para continuar essa série, estou ansiando desesperadamente pelo próximo volume. Mas vocês notaram que tivemos muitas leituras boas, né? E sabe por quê? Por causa da magia que eu já expliquei pra vocês desde o primeiro vídeo de resumo de leituras desse ano. Eu fiz a leitura de Harry Potter e a Câmara Secreta, gente, na edição ilustrada que eu nunca tinha lido antes. Então, ó, a magia dele reverberou aqui e fez as leituras se tornarem maravilhosas. E cara, eu tenho tanta coisa pra falar sobre a Câmara Secreta, vocês vão me aguentar falando sobre a Câmara Secreta, tá? Primeiro vou comentar sobre as ilustrações pra eu poder largar o livro. Maravilhosas. Ponto. Encerrei os comentários sobre as ilustrações. Mas essa leitura veio num momento tão acertado, porque eu acho que pela primeira vez numa releitura de um Harry Potter, eu pude enxergar ele com olhos completamente diferentes. Tá, vocês sabem, eu já reli Harry Potter muitas vezes na minha vida, tá? Não foram poucas. Mas nessa releitura eu percebi que a Câmara Secreta, primeiro, é um livro muito divertido de ler. Mesmo sabendo a história, eu queria continuar a leitura. Eu queria desvendar o mistério, mesmo sabendo qual era o desfecho. Eu ri de partes que eu já tinha rido antes, então eu tive a realização de que a Câmara Secreta é um livro muito divertido de ler. E antes era sempre o que eu esquecia, sabe? Eu nunca levava a Câmara Secreta a sério, apesar de gostar bastante da história. Mas eu pagava mais pau pro Prisioneiro de Azkaban, por exemplo. Pra Pedra Filosofal, que era o primeiro. Pra Relíquias da Morte. Pro Enigma do Príncipe. Enfim, a Câmara Secreta era o último que eu falava, ah lá, ele tem pontos positivos também, tadinho. Mas dessa vez, fazendo essa leitura, eu pude enxergar que ele é um livro muito que fala sobre as aparências. E o livro todo é permeado por esse jogo de o que é aparência e o que é a realidade. Eu pude fazer várias analogias trazendo pra minha realidade agora, porque é a primeira vez que eu estou relendo sendo um produtor de conteúdo. Mas vamos lá, o livro é sobre aparências desde cara. A gente tem no primeiro capítulo um ser que tá observando o Harry dentro de casa, e aí parece ser uma coisa maligna que quer atacar ele. No fim era o Dobby que queria proteger ele e acaba virando amigo do Harry. Aí ele vai pra Hogwarts, tem toda aquela treta da Câmara Secreta, todo mundo acha que o culpado é quem? Um aluno da Sonserina. Tem até uma cena que acontece na sala comunal da Grifinória, estão comentando, é claro que é da Sonserina, um monge de Sonserina, a Câmara da Sonserina, o herdeiro de Sonserina só pode ser alguém da Sonserina. No fim, era alguém da Sonserina? Era, mas também era um aluno da Grifinória. Então foi essa coisa de, aparentava ser da Sonserina, mas pera, não era totalmente isso, tinha alguém da Grifinória envolvido também. A personificação dessa coisa de aparência versus realidade é o Gilderoy Lockhart, que é o bruxo fanfarrão, que vive de história dos outros e apaga a memória dos outros pra roubar as histórias deles e publicar como se fosse dele. Ele gosta muito de moda, ele se veste bem, ele combina cores, ele gosta de aparentar bonito, de estar com uma boa aparência, porque é algo que chama a atenção, e a gente percebe justamente isso, porque bruxo bonito, bem arrumado, que tá na moda, contando essas histórias, sim, foi ele mesmo que fez, a gente nem questiona que não foi. E ele até fala no final, os bruxos que fizeram essas
essas coisas eles eram horríveis, eles não sabiam lidar com o público, eles nunca iam ter fama. Então peraí, não basta só ter uma história boa para contar, você precisa também ter uma aparência boa para contar essa história? Interessante. Mas aí no fim a gente descobre também que ele mentiu. Então peraí, as aparências não são tudo. Existem pessoas que publicam coisas, falam coisas e fazem coisas na frente das câmeras para aparecer, mas que por trás delas são pessoas completamente diferentes e não tem caráter. E aí juntou toda essa leitura de Câmara Secreta com todos esses questionamentos, e como eu falei, é a primeira vez que eu tô lendo Câmara Secreta sendo um produtor de conteúdo e conhecendo o lado de cá, e não me entendam mal por esses comentários, mas a gente percebe que as pessoas são pessoas, e existem pessoas que fazem coisas na frente das câmeras, mas que por trás delas são pessoas completamente diferentes. Existem pessoas que falam, mas não fazem. Existem pessoas que fazem, mas não falam. Então eu pude fazer várias analogias na minha cabeça e perceber que o livro tá certo nesse sentido. Não basta você ter uma história boa pra contar ou fazer um trabalho direito. Você precisa aparentar ser alguém que a mídia quer expor. E no fim eu tive essa realização de que eu no momento estou trabalhando com aparências. O que eu aparento ser para vocês? Ler a Câmara Secreta nesse momento foi pensar muitas coisas. Muitas coisas sobre eu e o canal, sobre o YouTube de forma geral, sobre outros produtores de conteúdo e das histórias que a gente escuta dessas pessoas. Ficou aquele amarguinho no final dessa leitura no sentido de é assim que o mundo funciona. Ou a gente aprende a dançar conforme a música, ou a gente vai acabar virando o bruxo que o Gilderoy apagou a memória e roubou a história dele. Alguém que viveu uma coisa, mas que no fim ninguém deu bola, porque não era bonito o suficiente. E bem, sobre as leituras era isso que eu tinha pra falar, mas a gente sabe que no final eu faço um book unhaul. De todos esses livros, qual que vai ficar na minha estante, quais que vão embora, pra estimular vocês a perceberem que não necessariamente só porque eu odiei um livro que ele vai embora. Às vezes eu gosto de um livro, mas eu não tenho necessidade de ficar aqui. Pra gente estimular o desapego, é por isso que eu faço esses book unhaul aqui no final do vídeo, tá? Está mais do que claro que Feios vai embora, ele veio de troca do Scooby e vou colocar ele imediatamente após desligar essa câmera. E também o Encontro de Sombras, eu vou juntar com um tom mais escuro de magia e de verdade, eu acho que eu vou colocar pra vender porque são livros autografados. Tá amarelado da Record, mas o seu também tá, então nem vem. Território Lovecraft eu gostei muito, quero ver a série, mas eu não me importo de passar esse livro pra frente. Ele pode ser livre pra ele ir pra estante de quem ele quiser, mas o Iago ainda vai ler, então eu vou esperar. Quem sabe o Iago quer ficar, aí eu já não posso controlar. E o Ano que eu disse sim também tá nessa categoria. O Iago quer ler, então se ele quiser ler e ficar, vai pra estante dele, mas eu estou me desfazendo. E é isso por hoje, porque os outros livros que eu li ou foram e-books, ou eu quero ficar, né? Ou foram emprestados do Iago, então eu tô bem. Gostei desse vídeo, hein? Acho que ficou melhor que o anterior. Sabe por que ele vai ficar melhor também? Porque antes a gente não tinha nossa campanha de apoio no Apoia-se, agora a gente tem e eu vou agradecer um apoiador. E nesse vídeo eu vou agradecer a Camila Silveira pelo seu apoio, muito obrigado a você e a todos os outros apoiadores do canal, vocês ajudam muito a gente a continuar e a manter o Luago nos Livros vivo por mais tempo. Você pode fazer parte desse grupo indo lá no link da descrição da nossa campanha do Apoia-se. Por favor, curta esse vídeo se vocês gostaram e se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. E como pensamento do final desse vídeo, eu queria falar pra gente prestar atenção se a gente não tá fazendo Gilderoy Lockhart muito famosos na internet. Aquelas pessoas que mostram uma coisa, mas no fundo não tem caráter nenhum. Até o próximo vídeo. Tchau!